Eu não sei por que não tá recebendo no YouTube a aula ao vivo. Diz que não tá recebendo vídeo suficiente para manter contínuo, né? Não faço ideia do porquê, gente, tá? Mas de vez em quando dá esses BOs online. Tava tentando fazer aqui, mas não tá dando certo. Não consegui resolver. Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser pelo Instagram mesmo. Então, vocês que estão aqui no Instagram, gente, por favor, tentem avisar as pessoas, né? Muita gente foi ir assistir pelo YouTube hoje. Não tá rolando. Então, deixa eu ver aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula de hoje, tá bom? E aí, essa aula vai ficar disponível depois no YouTube com slides. E aí, a galera que tá assistindo aqui no Instagram vai assistir de qualquer forma, tá bom? Infelizmente, não tá acontecendo lá. A transmissão não tá dando certo. Hoje eu não sei qual o motivo. Tentei resolver, não vai. Isso aconteceu já comigo outras vezes essa semana, quando eu tava tentando dar aulas online pro pessoal. E aí as transmissões dando problema. Mas eu creio que é justamente, gente, o excesso de lives, tá? Eu percebi que nesse horário aqui das 21 horas, a gente tá tendo um excesso de lives e as coisas não estão acontecendo, tá bom? Então, às vezes o sistema derruba, não chega, tá? As informações, mas enfim. Hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o microagulhamento, tá bom? É um assunto que a gente conversou aqui essa semana e as pessoas estavam muito curiosas para saber, né? Tanto que as meninas pediram assim, professora, faz um aulão sobre microagulhamento, para falar, pelo amor de Deus, né? Então vamos fazer o aulão que vocês tanto queriam sobre microagulhamento. É algo importante, tá, gente? O microagulhamento, ele é hoje em dia um dos procedimentos mais, vamos dizer assim, é um procedimento barato, né, de ser realizado. É um procedimento que dá muito efeito. E ele, o que acontece? Ele é um procedimento também que traz bastante resultado se bem feito, tá? Quando o microagulhamento é mal feito, o que vai acontecer? Quando o microagulhamento ele é mal feito, a pessoa geralmente pode ter alguma intercorrência. E foi o que eu vi, por exemplo, o pessoal falando nessa semana. Quando eu recebi vários directs, né? O pessoal dizendo assim, eu tive uma intercorrência, né? A pessoa lá não foi legal, etc. E manchou minha pele. Então, hoje a gente vai falar do microagulhamento em si, vamos falar da técnica e vamos falar também, né, do que acontece, né? Como você pode trabalhar para prevenir, tá certo? Lívia, eu não consegui colocar pelo YouTube. E eu vou ver se eu consigo melhorar o áudio, tá? Para vocês. Só um segundo. Deixa eu ver aqui, peraí. O pessoal tá falando que tá baixo. Pronto. Deixa eu botar um microfonezinho aqui e ver se melhora. Vai. Pronto. Vejam se melhorou o áudio, gente. Que eu já coloquei um microfonezinho aqui já para ver se ajuda, tá bom? Fala se melhorou para mim, tá certo? Vão me dando esse feedback. Então, bora lá, bora começar. Então, gente, o microagulhamento ele tem vários nomes, tá? Ele é conhecido também como terapia de indução de colágeno, terapia percutânea de indução de colágeno, certo? Pelo menos na literatura, a gente vai ver esses nomes. Ele foi desenvolvido a partir dos anos 90, tá bom? E a princípio não era como era hoje. A princípio se fazia, por exemplo, com pistolas, tá bom? De tatuagem mesmo. E aí, o que aconteceu? Houve um congresso de cirurgia plástica, tá? E em Madrid, em 92, e a técnica foi apresentada, tá bom? Quando foi lá para os anos 2000, a gente teve uma evolução no método, tá? Teve um cirurgião plástico chamado Desmond Fernandes,
que ele começou a desenvolver um aparelho, tá bom? Que era um cilindro rolante mesmo, para poder cravejado de agulhas, né? Porque era para poder fazer a terapia. Então, o que aconteceu? A gente teve a substituição, tá, das pistolinhas de tatuagem, né? Que eles faziam para cicatrizes hipotônicas. E aí, a gente começou a ter já um aparelho próprio para o microagulhamento. Então, hoje em dia, é um aparelho que vem geralmente a gente assim, tá? Em caixinhas assim. Deixa eu até abrir o meu aqui. Esse aqui tem 540 agulhas, tá? Então, ó, geralmente os aparelhos vêm em caixinhas assim, tá bom? Lacrados. E esse de 540 agulhas é o mais utilizado que a gente tem, tá? No mercado. É o roller que a gente mais vê hoje em dia. E apesar do nome, ele é chamado de roller, tá, gente? Mas o que aconteceu? A primeira indústria que resolveu produzir ele comercialmente se chamava Derma Roller. E aí, por causa disso, né, o nome Derma Roller acabou pegando. É que nem o pessoal que usa muito água sanitária, né? Em São Paulo o pessoal usa o nome Cândida, alguns falam o nome Que Boa, né? Então, Bombril tem o nome certo, mas assim como, né? Às vezes o nome da marca fica associado ao produto, quando o nome realmente não é aquele. Então, o nome correto, né, é Roller, só que como a primeira indústria a produzir, né, se chamava Derma Roller, então o nome acabou sendo associado à técnica. Então, muita gente utiliza o nome Derma Roller para se referir à técnica de microagulhamento, tá? Mas esse ainda não é o nome correto, tá bom? No início da técnica aqui no Brasil, era muito comum a gente ver, por exemplo, várias artistas, né? Como, por exemplo, Luciana Gimenez, Gisele Bündchen e algumas internacionais, né? Como, por exemplo, aquela Kim Kardashian, né? Fazendo. E, assim, os sangramentos, né, eram muito intensos, né? Naquela época, logo no início da técnica. Então, as pessoas ficaram muito com aquela imagem do sangramento associada na mente, principalmente muitas esteticistas, tá bom? E, inclusive, muita gente também, devido à facilidade, tá, gente, de execução da técnica, porque realmente é uma técnica fácil de executar. Então, muita gente começou a executar a técnica em casa, youtubers começaram a ensinar a técnica em casa, e depois muitas pessoas começaram a ter também em casa intercorrências, né? Porque não é uma técnica legal, mas ela é dependente da técnica da pessoa que está aplicando. Então, se a pessoa não souber fazer a aplicação da forma correta, a pessoa pode causar hipercromias, a pessoa pode também causar arranhões no rosto, tá bom? Me perguntaram qual o valor. Olha, esse aqui, gente, que é legal dele. Esse aqui eu comprei na Smart GR, tá? É uma das marcas aqui no Brasil que tem Anvisa. E eu comprei barato lá na Smart. Ele foi R$35, se eu não me engano, R$34,90, tá? Com Anvisa. Então, assim, não é um equipamento caro, certo? Para se adquirir. Dá para você utilizar normalmente, tá? E o que é que ele faz? Quando a gente passa, gente, o roller na pele, ele causa microperfurações, tá? Quando a gente faz essas microperfurações, são geradas também microlesões. E em resposta a essas lesões, a pele é estimulada e ela produz colágeno, tá? De uma forma intensa. Então, o roller, ele causa ali, né, uma inflamação que, se você fizer da forma certa, vai ser uma inflamação controlada. E toda vez que a gente tem uma inflamação controlada, a gente vai ter ali, tá? A criação, né, pelo menos o estímulo para a criação de um novo colágeno. Além disso, né, quando a gente passa o roller, a gente cria, microcanais, né, na pele. E isso abre caminhos, tá certo? E aumenta a permeação dos ativos. Esse tipo de técnica, né, esse tipo de ação do roller é chamada de drug delivery, tá? Esse termo vem do inglês. Eu não creio nem que seja um termo adequado para nós, esteticistas, né? Por quê? Porque drug, né, vem do inglês, que quer falar droga ou medicamento, né? Se refere a droga ou medicamento. E aí, quando você fala drug delivery,
né? Dá a impressão que você está entregando um medicamento ou uma droga, né? É possível de ser feito, inclusive há médicos que fazem isso, mas não é uma competência do esteticista trabalhar com droga, não é? Para mim, o termo correto, né, pro esteticista deveria ser cosmetic delivery, né? Já que já que é pra gente falar mesmo, o ideal seria chamar de cosmetic delivery, tá? Aí, ó, poxa, comprei o da caixinha rosa e branca por 68. É porque provavelmente você comprou de um revendedor, tá? Muita gente compra, às vezes, o roller, né? Por exemplo, se eu comprei o roller e eu paguei R$ 35, fora o frete, né? Digamos que se a pessoa comprou por 35, se ela pagou o frete e ela te vendeu por 68, tá dentro da faixa, né? 68. Normalmente quando a gente compra de revendedores, que a gente não compra direto assim dos lugares que são produtores, é mais ou menos isso mesmo que a gente paga, né? 70, R$ 80 no roller. Tá num preço ainda razoável, tá? A mim tá falando, perguntando qual a agulha indicada, né? E realmente é. Para cada problema estético, a gente vai ter aí uma indicação média, tá, gente? Média de agulhas. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque a gente tá seguindo aqui um encadeamento lógico pra gente não se perder, tá bom? Mas daqui a pouco eu abordo essa tua questão aí do número, né? No caso, quantos milímetros tem que ter as agulhas. Então, quando a gente usa, né? Aí, ela comprou na SOS em Salvador, é isso mesmo, né? Eu já comprei lá em Salvador na Corpimente e tava nessa faixa de R$ 70. É mais ou menos isso mesmo. Porque o lojista tem que, né? Ter o lucro dele. Eu concordo, né? As pessoas têm que lucrar. Agora, se a gente conhece o canal, a gente compra direito, né? Esse aqui, gente, é da Smart, ó. Smart GR, tá? A Smart vende direto pra gente também, do consumidor, tá bom? Tem algumas poucas marcas aqui no Brasil que tem Anvisa. Lembrando que a gente, né, esteticista, a gente não pode trabalhar, gente, com equipamento que não contém Anvisa, tá? Você acha equipamento por aí mais barato sem Anvisa? Acha, tá? Principalmente, muita gente importa da China, mas nós, esteticistas, não podemos trabalhar dessa forma, tá bom? E vamos combinar, né, gente? Isso aqui não é caro. Se você cobra, por exemplo, eu não sei quanto você cobra por aí na sua sessão de microagulhamento. Mas a gente sabe que uma sessão de microagulhamento, gente, na minha opinião, não deveria custar menos de R$ 150, né? Então, se você gastou 35 no roller, né, descarta esse negócio, tá? Porque, inclusive, ele tem que ser descartável. Então, vamos lá. Esse método, gente, para que serve o microagulhamento, né? Então, ele é bom, ele é indicado, né, para rugas finas, flacidez leve, estrias, ósteos dilatados, né, cicatrizes atróficas, terapia capilar, né, principalmente quando se refere a crescimento capilar, sequelas de queimaduras, e tem tá, gente? Dois pontos que são descritos na literatura que ele diz que serve, né? Mas eu, pessoalmente, né, não me agrada, não faço, não gosto e acho até perigoso, tá bom? Que é o microagulhamento para gordura localizada e o microagulhamento para hipercromias, tá? Primeiro, porque para você trabalhar hipercromias, por exemplo, né? As hipercromias já têm um caráter inflamatório, né? E aí você faz um procedimento que é pró-inflamatório. Vocês vão ver isso, que o microagulhamento ele é um procedimento pró-inflamatório. E geralmente, sempre que você faz um procedimento pró-inflamatório, a tendência do melanócito, que já está reativa, é pigmentar mais. Então, eu, por exemplo, não gosto, não acho legal a associação do microagulhamento para tratamento de hipercromia, apesar de descrito na literatura, tá? Isso eu falo principalmente por observar e conhecimento mesmo do dia a dia, né? Do que você vê de como a pele reage. E para a gordura localizada, eu acho que o problema é que para você chegar na hipoderme, você precisa de agulhas muito grandes, tá? E são agulhas que, infelizmente, nós não temos o ambiente necessário para estar trabalhando, né? Por exemplo, agulhas de 3, 2, 2,5, né? São agulhas que produzem uma injúria muito grande. Você expõe muito o seu cliente, tá? A questões, assim, inflamatórias graves. E você não tem todo esse retorno e a gente não tem um ambiente totalmente asséptico, tá? A gente teria que ter um ambiente esterilizado para trabalhar com isso de forma segura.
coisa que o esteticista não tem. Então, por exemplo, eu não acho legal. Inclusive, tem coisas da estética que eu acho que dão muito mais resultado, né? Como o ultrassom, por exemplo. Eu acho muito mais legal. Você pode fazer uma técnica de fonoforese, que você também vai conseguir introduzir o ativo lá, tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui os comentários. Tá na promoção R$ 34,90, comprando 5 aí, ó, tá vendo? Eu também comprei nessa promoção de R$ 34,90. Aí, se eu comprar um é 60. Comprei em quantidade que é mais barato. Pois é, vale a pena, gente. Quando você compra assim, cinco, né? E ainda mais quando a gente tá fazendo assim. O YouTube não tá funcionando hoje, gente. Deu algum erro lá que eu não sei o que foi. Mas assim, quando a gente compra algumas quantidades a mais, vale mais a pena, tá? O microagulha, os rollers. A técnica, gente, ela tem um monte de contraindicações. E quando eu digo um monte, é um monte mesmo, tá? Então vamos começar a listar. Tendência a queloides, pele não íntegra, diabetes, problemas de coagulação, uso de medicamento anticoagulante, tá? Isso é um problema, porque imagina, você tá lá, né, microagulhando, e aí o ser humano começa a sangrar desesperadamente, né? Por exemplo, hemofílicos e pessoas que estão tomando anticoagulantes, isso pode acontecer. Aquele sangramento que não para. E aí você fica como? Né? Você fica enlouquecida. Se a pessoa tiver tendência a queloide e cuidado com os fototipos mais altos, né, gente? Por exemplo, fototipo 4, fototipo 5, fototipo 6, isso é muito comum. Então, observa, né, na hora da tua avaliação, na hora da consulta, pergunta a essa pessoa se ela tem cicatrizes, né, hipertróficas, ou queloidianas. Olha, né, faz a inspeção visual, vê se já é uma coisa do corpo da pessoa para você não ser surpreendida, tá? Não tem isso da gente, por exemplo, a pessoa chegar no nosso espaço e falar assim, eu quero fazer um microagulhamento, e você deitar a pessoa na maca e fazer, tá? Então, sem condições, né? Você tem que primeiro conhecer aquela pele e, de preferência, preparar essa pele, tá bom? A pessoa tá perguntando onde eu comprei esse valor. Eu comprei na Smart GR, tá? O nome é Smart GR, é só você digitar no YouTube aí que aparece. Aí, vamos lá. Continuando as contraindicações, tá, gente? Então, diabetes, porque a pessoa não tem uma regeneração normal, né? A pele não vai regenerar. A gente quer fazer uma inflamação, sim, mas tem que ser uma inflamação controlada, tá? Não pode ser nada descontrolado, como a gente vê por aí. Se a pessoa tiver alguma infecção cutânea, né? Se a pele também não tiver não tiver íntegra, verrugas, tratamentos com corticosteroides, tá? Pessoas que fazem uso de corticosteroides ou corticoides, né? Como vocês às vezes costumam saber. São pessoas que têm geralmente elas vão ter uma tendência à flacidez e o fibroblasto dela, gente, não manda o colágeno, né, que precisa. Então, essa pessoa não vai ter uma renovação celular como a gente queria. Você vai estar ali gastando, microagulhando à toa. Pessoas que estão com herpes, tá? Simples ativa, rosácea ativa. Olha só o que eu tô falando. Ela é condicional, se ela tá ativa, tá? Doenças autoimunes, tá? Tratamento com isotretinoína, no caso, ou chamado também de Roacutan, tá certo? E também, gente, que mais? Agora, o Roacutan é o tempo menor que 6 meses, certo? Também pode ter pessoas que tenham alergia ao metal, alergia ao cosmético permeado, tá? Neoplasia e gravidez. Então, são as principais contraindicações. Grávida, a gente nunca pode fazer nada, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas contraindicações, tá certo? Para a gente evitar intercorrências, porque muitas das intercorrências que acontecem é porque as pessoas não respeitam as contraindicações do procedimento, né? Não faz a avaliação que teria que fazer, aquela anamnese detalhada, perguntar, olhar a pele, né? Inspecionar o ser humano como um todo. E aí, o que é que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se a pessoa é alérgica, né, por exemplo, a algum componente do cosmético,
Claro que nem sempre a pessoa utilizou o cosmético antes, né? O que você pode fazer, por exemplo, é testar o cosmético antes, né? Por exemplo, em uma das sessões que você for preparar a pele, você pode testar o cosmético que você vai microagulhar na pele desse cliente, né? Pode botar aqui na parte de dentro do braço, atrás da orelha, para ver se desde já essa pessoa não tem uma reação. Porque depois que você abre os microcanais, né? Os microcanais vão ficar assim, vamos dizer assim, né? Depois que a agulha passar aqui, vai abrir os microcanais. Na hora que permear, gente, o produto, não tem volta, né? Então, aí você já tem, se você permear algo, né, que a pessoa é alérgica, claro que se você não sabia e nem a pessoa sabia, vai acontecer a intercorrência, né, mas você tá ali principalmente respaldada pela sua ficha de anamnese, tá bom? Mas, se você não fez a ficha de anamnese, aí você pode, inclusive, ser indiciado criminalmente, né? Aí, por exemplo, é o que a colega falou, né? Se a pessoa apresentar o dermografismo, né, que é um tipo de urticária, tá, gente? Então, ela causa um inchaço, etc. Geralmente, as pessoas que possuem, elas sabem que possuem, né? Muita gente sabe. Geralmente, quando ela espreme uma acne, alguma coisa, então coloca isso na ficha da tua ficha de anamnese e pergunta para tua cliente, né? Deixa isso lá. Possui dermografismo? Né? Se a pessoa não sabe o que é, você explica, você traduz. Quando a pessoa tem, ela geralmente já sabe que tem. Ou se a pessoa mentiu para você, tá lá na sua ficha de anamnese que ela disse que não e assinado, tá bom? Então, são coisas que a gente pode evitar, tá bom? Poros dilatados pode e deve, tá, gente? É uma das indicações, é para poros dilatados. Bora lá. Pra gente entender direitinho, né, como funciona a questão do microagulhamento, a gente precisa entender um pouquinho das fases da cicatrização, tá, gente? Muitos esteticistas não entendem a fase da cicatrização. E aí, fazem coisas nos momentos que não deveriam. E é por isso que, às vezes, por não entender o processo cicatricial, as pessoas misturam coisas que não poderiam misturar, né? Faz, por exemplo, um peeling químico com microagulhamento no mesmo dia, né? Ou então fazem o microagulhamento de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, que eu já vi isso, né? Por que essa pessoa faz isso? Porque ela não entende que existe uma fase, tá? Que a cicatrização, os tecidos, eles passam por fases distintas e elas têm um tempo determinado, tá? A primeira fase, gente, do processo é no dia que você ali faz, né? Você aplica o roller. E aí, quando você aplica o roller, você causou o que a gente chama de injúria, né? O que é injúria? É uma lesão, tá bom? Quando vocês virem esse termo na literatura, injúria quer dizer lesão. E aí, o que vai acontecer? Você feriu, né, a pele. Claro que você vai fazer isso de uma forma controlada, mas você fez ali uma lesão, você perfurou. A partir do momento que você perfura, ali automaticamente você começa a primeira fase, tá? Que é a fase chamada de inflamatória, ou conhecida também como fase exudativa. Essa fase, gente, começa, tá? Do momento da lesão e dura até 72 horas após o procedimento. Ou seja, dura até 3 dias. Então, esses 3 dias aí, os 3 primeiros dias, eles são decisivos, tá? Então, nesses 3 primeiros dias, você vai ter uma fase inflamatória intensa. Por isso que a pele... E o que caracteriza a fase inflamatória, gente? É a pele tá vermelha, né? É a pele tá quente. A pessoa pode sentir também um pouco de dor e vai causar, claro, um leve edema, tá? E eu falo leve, né? Porque tem gente que às vezes causa edemas monstruosos. E aí, quando você vê, né, essa fase, por exemplo, depois de 3 dias, a pele continua vermelha, a pele continua edemaciada, a pele ainda tá com esses sinais, né? Tá quente. Então, isso significa que alguma coisa foi feita errada, que a pessoa provavelmente excedeu no número de passadas, que a pessoa não preparou a pele corretamente, tá? A fase inflamatória não pode durar mais de 3 dias. Ju, no mesmo dia a pergunta, que eu realizar a limpeza de pele na minha casa, eu já posso dar início ao microagulhamento na mesma sessão? Não, tá? Não. A limpeza de pele, o ideal é que ela seja feita pelo menos uma semana antes, tá? Ela entra na fase da preparação da pele.
Porque você vai fazer ali, olha só, às vezes a gente já faz uma extração. A extração, gente, em si, ela já é muito agressiva. Aí você vai fazer uma extração, né? E aí a pele já tá ali meio machucada. E uma das coisas que a gente precisa para fazer o microagulhamento é de uma pele íntegra. Olha o que eu tô falando da questão das. Lembra que eu falei das contraindicações? Se a pele não tá íntegra, você não pode fazer o microagulhamento, né? Isso é uma coisa que a gente não tem no dia da limpeza de pele, é uma pele íntegra. Porque a gente geralmente faz algum tipo de perfuração, a gente faz extração, né? Então a gente não tem pele íntegra, a gente não faz. Você faz a limpeza de pele, espera a pele recuperar, que geralmente vai demorar aí também uns 3 dias para a pele ficar bem legal, né? Mas eu aconselho fazer aí do quarto até o 7º dia após a limpeza de pele. Aí você pode entrar com um microagulhamento, tá bom? Bora lá, continuando as fases da inflamação, tá, gente? Então, primeira fase, inflamatória, dura até 3 dias. A partir do 4º dia, gente, tá? Perdão, antes ainda de chegar no 4º dia, a gente vai ter a fase proliferativa, né? Também conhecida como fase fibroblástica. Então, é o momento em que vai ter o fechamento da lesão, tá? Ela começa, tá? É uma fase que ainda se encontra um pouquinho com a fase inflamatória, tá? Mas ela é bem, como é que eu diria assim? Ela tá no seu auge, tá? Entre o 4º e o 14º dia depois, tá? Depois que você produziu a lesão inicial. É uma fase que o tecido vai se reptilizar. Vai haver angiogênese, né? Que é a criação de novos vasos sanguíneos. Vai ter uma proliferação fibroblástica. É nesse momento que o fibroblasto começa a mandar o colágeno, tá? E vai reptilizar, tá certo? Essa pele, tá bom? Então, é nesse momento aqui, né, que às vezes muita gente, por exemplo, se a pessoa, digamos que a pessoa faça assim, eu vou fazer o microagulhamento de 15 em 15. A pele nem acabou de se recuperar, ela está começando a produzir o colágeno mesmo aqui nessa fase. E aí você já mete inflamação de novo, tá? Então, olha só, a pele nem deu tempo ainda de produzir o colágeno mais maduro, porque o colágeno que vem aqui, gente, tá? Para esse momento aqui, ele é um colágeno mais fino, ele é para reparar uma lesão. O seu corpo tá ali tapando um buraco, tá? E depois ela vai substituir esse colágeno por um colágeno mais maduro. Aí já entra a terceira fase, tá bom? Da cicatrização, que é a fase de maturação ou remodelamento, né? Que é a fase final ali dessa cicatrização. Então, a gente vai ter ali, né, começar a substituição daquele colágeno, que era um colágeno emergencial até então, tá? Então, geralmente a pele começa a substituir o colágeno tipo 3, que é esse colágeno emergencial, por um colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente, tá? Ele é um colágeno mais grosso, né? O colágeno tipo 3 é um colágeno mais fino. Então, essa fase aí, gente, ela começa 3 semanas após a lesão. Olha, é o período que ela começa, ou seja, com 21 dias, tá? É quando a gente vai ter um colágeno mais maduro chegando ali naquela pele. E essa fase pode durar até 1 ano. Então, o que é que acontece? Se você começou, né? Se você microagulhou a pele e você manda a pessoa voltar com 7, 15 dias, você não está dando tempo para essa pele chegar na fase, tá, de maturação ou remodelamento. Então, você tá ali, você vai produzir uma nova fase inflamatória e ela vai passar pela fase inflamatória, vai chegar na proliferativa, mas ela nunca vai chegar na fase do remodelamento. E aí você não vai ter um colágeno de qualidade, tá, para essa pele. Então, isso é importante a gente falar. Se você fizer as coisas certinhas, né, obedecer aí, por exemplo, as fases certinhas, o ideal, né, seria, se a pessoa entra na fase de remodelamento com 21 dias, né, o ideal talvez seria você fazer sessões mensais de microagulhamento. Não adianta você querer ganhar o dinheiro da pessoa todo, né? Ou então você faz o ciclo, né? Eu vou ensinar vocês como fazer um ciclo, por exemplo, de microagulhamento daqui a pouco. Então, no ciclo, você vai fazer a preparação da pele, né, dessa pessoa. Você vai fazer o microagulhamento e você vai fazer também as sessões pós-microagulhamento. Então, você pode fechar os tratamentos por ciclos, né? 4 sessões dentro de um mês, sendo que uma delas vai ser o microagulhamento e as outras 3 são de cuidados pré e pós. Tudo vai depender
né, de como está o estado dessa pele, né, e do quanto você vai precisar recuperar, tá? Aí, gente, a Lico Liliane. Nossa, já fiz a limpeza de pele igual me ensinaram após fiz microagulhamento. Desculpa a expressão, dá um puta de uma inflamação, tá? Muito complicado. Então, bora lá. Então, para que o tecido também, gente, uma coisa importante, tá? Para que o tecido ele consiga, tá? Passar por essas fases, tá? Que eu falei aqui certinho, o tecido também precisa estar saudável, tá bom? Se esse tecido que você está trabalhando ele não está saudável, ele não vai conseguir, por exemplo, cumprir as fases da forma certa. Digamos que o meu cliente tem uma alimentação super pró-inflamatória, né? Ele vai demorar mais de sair da fase inflamatória. Se o meu cliente, ele, por exemplo, ele não come direito, ele não estava usando nutricosmético, né? O fibroblasto desse cliente, gente, ele não tem como produzir, tá? A elastina e o colágeno necessário, tá? Então, isso tem que ser muito complicado. Isso é muito complicado. Então, a gente tem que analisar até o que a pessoa come, se ela bebe, se ela fuma, né? Porque tudo isso interfere. Ju, mesmo fazendo microagulhamento somente para drug delivery, utilizando agulha 0,5, sim, porque você está invadindo o tecido, você está ali furando, né? Não importa se é a agulha de 0,20 ou uma agulha de 3, tá? No mesmo dia que a limpeza de pele, não pode, tá? Olha o que eu falei, respeita a contraindicação. A contraindicação é o quê? Pele. A gente precisa ter uma pele íntegra. Se a pele não tá íntegra, você não pode fazer nem drug delivery, tá? Nada. Aqui, para hipercromias. Hipercromia, gente, ó, eu digo assim, é uma ressalva minha, tá na literatura. Faz quem quer, tá? Tem gente, por que que eu digo? Qual é a dificuldade hoje de você fazer também para hipercromias? É que para hipercromia você precisa de uma agulha de 0,20. E essas agulhas estão em falta no Brasil. A gente só acha hoje em dia de 0,25 para cima. E até de 0,25 tá difícil, né? Esse aqui, por exemplo, é uma agulha de 0,50, tá? Mas as agulhas menores tá muito difícil. Difícil mesmo de achar. Fiz um ciclo, obtive bons resultados, mas tenho dúvidas com relação aos ativos, principalmente para poros dilatados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. No final da live eu vou falar sobre os ativos. Posso indicar um hidratante facial com ativos referente ao tratamento proposto? Deve, tá? Porque uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, o que é que eu vou microagulhar, né? O que usar antes, o que usar depois? Isso vai depender do que você está fazendo. Você está fazendo o quê? É ruga, é estria, é poro dilatado, né? Como a minha amiga falou aqui. O que você está fazendo nessa pele? É para cicatriz de acne? Então, cada um, né, desses problemas, ele tem os seus ativos lá específicos, né? Eu fiz no final, gente, eu vou deixar o PDF da aula disponível e lá vai ter uma espécie de uma tabela, tá? Que vem separando os ativos por função. E aí depois vocês baixam. O PDF, eu vou colocar o link para eles nos stories no final da aula, tá bom? Aí basta vocês clicarem lá que vocês vão ser redirecionadas, tá? Não fica preocupada de onde tem que ir, não. Mas no finalzinho eu coloco nos stories. Aí, o pessoal também tem dificuldade com poro dilatado, né? Então, gente, olha só, a Clícia perguntou, né, para tratar a hipercromia, usa o plasma rico em fibrina como ativo. Mas a Clícia, eu não sei se você é esteticista, né? Por exemplo, nós esteticistas, a gente não tem como trabalhar mesmo com é o chamado PRP, né? Que a gente fala assim, plasma rico em plaquetas. O PRP, por exemplo, não é permitido para o esteticista trabalhar. Outras classes, né, como biomédico, até consegue. Porque o que é o PRP, gente? É retirado o sangue do paciente, tá? O sangue do paciente. Ele é colocado num tubinho mesmo. Ele passa por uma centrífuga que faz a separação, né, do sangue. E aí separa o plasma, que é um líquido meio amarelado. E aí esse plasma é colocado, tá? No microagulhamento. Nós, esteticistas, não temos, né, não podemos fazer isso, a gente não tem autorização. Outras classes podem, né, como os biomédicos também.
O que eu acho de esteticista usar anestésico antes, a gente não pode, gente, usar anestésico porque a gente não pode trabalhar com medicamentos, tá? A gente não pode trabalhar com medicamentos. Se o esteticista pudesse trabalhar com medicamentos, seria fantástico, vírgula, né? Por causa da dor, tá? Mas a gente não pode trabalhar com medicamento. Aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer procedimento chamado de dessensibilização dérmica, que só esse procedimento aqui me daria, né, algumas horas para explicar para vocês e não daria nessa live. Né? A dessensibilização a gente faz com umas máscaras específicas, né, mas não usa anestésico, tá? Além do que, o problema que a gente tem outros dois problemas com anestésico, além do esteticista em si não poder utilizar, tá? Existem estudos que mostram que o anestésico, né, ele atrapalha no efeito, por exemplo, na liberação de fatores de crescimento. Então, ele diminui a qualidade do seu microagulhamento e, né, o anestésico também ele pode causar uma reação alérgica no cliente. A taxa de reação alérgica quando se usa anestésico é muito alta. E a maioria das pessoas não tem noção, né, se elas são alérgicas ou não. Então, a gente tem esses três fatores aí que impossibilita a gente, tá, do uso do anestésico. Posso fazer microagulhamento com a caneta? Pode, né? O corticoide a pessoa precisa ter parado há pelo menos 6 meses, tá, para poder usar. Silene tá perguntando. Silene, eu já falei, ó. Se você quer usar para hipercromia, drug delivery, tá? Eu, Jussiara, né, já expliquei os motivos pelos quais eu não faço, pelos quais eu não gosto, mas eu acho assim, é livre para cada pessoa fazer, né? Se você quer fazer, se você tá acostumado a fazer, se você acha que não dá problema, né? É uma questão de consciência. Eu já falei bem o que eu acho, eu não vou mais repetir isso aqui nessa live hoje não, gente, tá? Então, quem quer fazer, faz, né? É uma coisa livre, inclusive está na literatura. Mas do que eu já vi, tá na prática mesmo ali, fazendo, no campo de batalha, é outra história, tá? Muitas coisas, às vezes, quando a gente tá ali mesmo, né, fazendo, é complicado. Então, bora lá. Tamanho das agulhas, a gente varia, tá? De 0,20 a 3. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, que quanto maior o tamanho da agulha, maior é o tamanho da injúria e maiores são os riscos associados. Agulhas, por exemplo, acima de 1,5, a gente precisaria, né, de bloqueio anestésico para a gente poder trabalhar. E isso é uma coisa que a gente esteticista, por exemplo, não pode fazer. A gente não tem permissão para trabalhar com medicamento, a gente não pode fazer bloqueio anestésico. Então, se eu não posso fazer isso, por que eu vou procurar agulhas muito grandes, cada vez maiores, tá? Além do que, o meu ambiente, tá, para trabalhar com esse tipo de agulha, ele teria que ser totalmente estéril, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, tá? Aí a Manu tá falando que na pós-graduação a professora ensinou a microagulhar com anestésico tópico. A maioria ensina mesmo, Manu. Primeiro, porque elas não sabem outra forma, né, de microagulhar. E segundo, porque geralmente é mais fácil, né? É mais fácil. E muita gente às vezes também não faz por desconhecimento, né? Então tem várias situações. Uma coisa, agora uma boa notícia que eu quero dar para vocês, tá, gente? É que para a maioria, tá? A maioria dos problemas estéticos, quando eu digo a maioria mesmo, pena que não consegui transmitir isso pelo YouTube hoje. Lá, gente, eu tenho uma tabela, né, que eu mostro assim, por exemplo, os problemas que a gente pode tratar, né, com agulhas de até 1, né, que é algo tranquilo, que dá para trabalhar e às vezes ainda é de certa forma, né, não é tão desconfortável assim para o cliente. Então, olha só, a gente consegue trabalhar com agulhas de 1, alopécia, fazer o drug delivery, indução de colágeno, o clareamento, né, que algumas meninas querem fazer, rejuvenescimento, cicatrizes de acne, estrias, rugas e linhas de expressão, flacidez, cicatrizes, tanto as normais como profundas e até a bendita da celulite, tá? Você consegue trabalhar com agulha de até 1. Então, se eu consigo trabalhar com agulha de 1, por que eu vou usar uma agulha de 2, 2,5, 3, tá?
Inclusive, existia uma polêmica há muito tempo, né, dos médicos, né, que falavam assim, agulha de tanto a tanto é para médico, agulha de tanto a tanto é para esteticista, de agulha de tanto a tanto é fisioterapeuta. Isso não existe. Mas o que existe é o risco do tamanho das agulhas, tá, gente? E o que a gente tem que perceber é que não é o tamanho da agulha que eu uso que vai me trazer, tá, o resultado. Não é o tamanho da agulha quem determina isso. O segredo que eu vou dar para vocês aqui hoje é uma coisa interessante. O que determina o sucesso do meu tratamento é como eu fiz o pré-microagulhamento. É o que eu faço, inclusive, antes de fazer o agulhamento, tá? Não é o que eu faço na hora ou o que eu permeio na hora. Porque dependendo do caso, se a pele não tiver bem cuidada, bem tratada, eu vou estar ali só inflamando essa pele e não vai fazer, ó, cosquinha no rosto, tá? Uma vez por mês, gente, a gente faz uma sessão de microagulhamento. Tudo que for além disso é preparação da pele, né? Que você pode ser feita até uma semana antes, ou então pós-microagulhamento, né? Coisas que você vai fazer depois, tá? Aí a Adriana fala que só usa até 50 no rosto, né? Que é o suportável, e no corpo 1 milímetro. Com o roller a gente tem isso mesmo. Agora, com o Dermapen, né, que ele costuma ser assim um pouco mais, segundo os fabricantes, ele é mais confortável. Então, o Dermapen, tem gente que fala que é mais suportável, né? Eu digo porque, fala assim, tem gente que fala, colegas que falam porque eu não uso Dermapen, tá, gente? Aí, é mais complicado. A gente também tem, né, o roller, né? Vamos falar agora dos equipamentos em si, né? Do uso do microagulhamento. Tem uma pergunta aqui rapidinho. Cliente que realizou o procedimento de fios de PDO, posso microagulhar após 15 dias? Não. Se essa pessoa já botou o fio ali, de forma nenhuma, tá? Espera, porque esse fio também ele vai precisar, tá? Se adequar à pele, e aí demora todo esse processo que a gente viu aqui. Gera inflamação, é a mesma coisa. Pelo menos um mês aí depois, tá? Espera pelo menos 1 a 2 meses para poder fazer o microagulhamento. Bora lá. Vamos começar falando do roller, tá, gente? Então, uma coisa que é interessante a respeito do roller é que a gente sabe que ele é um equipamento, né? Ele tem um tambor e ele vem com um monte de agulha embutida, né? Esse aqui, por exemplo, é de 1540. Mas tem rollers que tem menos, né? Se vocês já viram, por exemplo, o roller para capilar, ele vai tem uns que tem um fiozinho, 2, 3. Uma coisa que é interessante é que quanto menos agulha tem o roller, maior é a injúria, ou seja, mais agressivo, tá bom? Então, quanto menos agulha tiver, maior vai ser a inflamação. Então, você tem que ficar ciente disso. Então, o microagulhamento capilar, apesar da agulha ser pequena, se você faz com aquele roller, né, que só tem no máximo 3 tamborzinhos aqui, porque ele tem poucas agulhas, então ele vai gerar uma inflamação maior. Então, fica atenta a esse tipo de informação, tá? O roller, como eu falei, não pode ser reaproveitado. Não há, gente, forma segura de esterilização do roller, tá bom? Após o uso. As agulhas perdem o corte. E por que eu digo isso? Porque ainda tem muita gente que reutiliza o roller, tá? Muita gente que reutiliza. Inclusive, eu, Jussiara, já vi, tá? Em cursos de locais, né? Com pessoas graduadas, pós-graduadas, ensinando a reutilizar roller. Falando que se você limpar isso aqui com álcool 70, clorexidina e botar no congelador, que isso aqui que você ainda pode utilizar 2 a 3 vezes, gente, tá? Isso é loucura. Você não tem como esterilizar, tá? Porque a esterilização aqui teria que ser por autoclave. E o autoclave, ele vai danificar o equipamento, tá bom? Então, você não tem como fazer essa esterilização em casa, tá? E nem lá no seu espaço. Então, por isso que o roller é de uso único, tá? Usou, jogou fora, tá? Descarta no lixo. E eu ainda acho assim que pós-pandemia, né? Os clientes vão estar muito mais exigentes a essas questões do que é descartável, do que não é. Então, tenham aquele tesão, gente, de pegar, usar o roller e depois falar assim pro cliente, ó, tô jogando aqui, viu, na caixinha de pérfore, ó, puf, joga lá
né? E desapegar, tá? Porque é o certo a gente fazer, tá? É o que o profissional que preza pela saúde do cliente tem que fazer, tá bom? Rejane perguntou questão de botox, né? A mesma coisa, tá? Mesma coisa dos fios. Absurdo, vocês não têm noção dos absurdos, gente. Olha, eu recebo aqui, em média, nesse perfil, no mínimo, assim, gente, é de 40 a 50 directs por dia, tá? Por dia. Isso não é por semana, não, é por dia. E me chegam aqui histórias mais variadas de tudo que vocês imaginarem, coisas inacreditáveis. Gente que faz limpeza de pele com papel higiênico, roller que manda congelar para usar depois, gente que bota óleo mineral dentro de creme para render. Então, assim, acontecem coisas absurdas, tá? E quando eu falo aqui é porque já me chegaram casos de gente que faz esse tipo de coisa. Então, eu faço questão de alertar, tá bom? Ah, eu já ouvi falar nisso, é o que mais tem. Eu digo porque eu já vi em curso, eu tomando curso e o ser humano lá falando, e eu assim. Oi? Né? É como isso, gente, né? Eu não aprendi isso, né? Não é isso que a gente aprende. E o que eu tento passar para vocês também é a forma certa de fazer as coisas, tá, gente? É isso aí, tem que abrir a caixinha. Aí, o meu tá aqui, tá assim, né? Então, o certo é abrir aqui, ó, abrir na frente do cliente, mostrou, acabou, mostra também pro cliente lá descartando, ó, pá, né? Coisa mais chique do mundo, que você é um esteticista que não tem esse negócio de reaproveitar a coisa, né? Isso é coisa de, desculpa, gente, coisa de pobre, né? E não é pobre de dinheiro, não, é pobre de espírito, tá? Pobre, isso é pobreza de espírito. Não sejamos esse tipo de pessoa. Vamos lá. Outro aparelho utilizado, gente, hoje em dia é o Dermapen, tá? O Dermapen, ele veio, né? Eu acho interessante o Dermapen. Eu não tenho ainda um Dermapen, tá certo? Então, o Dermapen, ele é um dispositivo manual, elétrico, né? Ele tem refis com agulhas descartáveis e geralmente a quantidade varia, tá? Nesse tambor, que pode ser geralmente de 2 a 36 agulhas. Os equipamentos elétricos, geralmente, ele tem uma ponteira. O legal do Dermapen é isso, né? É uma coisa que uma possibilidade que a gente não tem do roller. Por exemplo, eu comprei esse roller aqui, ele é 0,50. Se eu quiser, por exemplo, mudar, né, no caso, a profundidade da agulha, digamos que eu quero usar eu vou ter que abrir um outro roller, né, de e utilizar. O legal do Dermapen é que você pode mesclar, né? Ele é ajustável. Então, você pode usar a agulha a 0,20, 0,50, você pode botar para 75, para 1,5, voltar, né? A depender, por exemplo, tem algumas áreas que tem, por exemplo, a testa, né, o nariz, aqui no orbicular da boca, às vezes é uma área que a gente não consegue usar agulhas mais profundas, né? Então, é possível você fazer essa regulagem com o Dermapen. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui o nariz e a testa com 0,50 e posso utilizar, por exemplo, né, aqui para as maçãs do rosto, eu posso utilizar o roller de 1, perdão, as agulhas de 1 ou de 1,5, tá bom? Lívia quer saber do microagulhamento com peeling químico. Eu não aconselho, né, porque é uma técnica ablativa. E aí, para que a gente utiliza o peeling normalmente, né? A gente utiliza o peeling para afinar a camada córnea, para que a gente consiga também fazer a introdução de outros cosméticos, né, de outros ativos, ou forçar uma renovação celular. É para isso que se utiliza o peeling químico. Só que quando você trabalha o microagulhamento, né, quando você microagulha a pele, primeira coisa, você consegue preservar, né, a epiderme, você não vai fazer nada ablativo, mas você consegue penetrar e levar o seu ativo direto para onde você quer. Então, não há necessidade da associação, né, do peeling químico, principalmente com ácidos queratolíticos, no mesmo dia, tá? E eu não aconselho nem, por exemplo, depois de 15 dias, que a gente ainda está na fase proliferativa, né, como eu falei para vocês. Então, existem dermatologistas que fazem, né, mas eu não acho uma boa, não. Se você quiser utilizar, por exemplo, como as meninas estão falando aqui, né? Digamos que você queira fazer o drug delivery lá para trabalhar, né? Mancha, etc. Então você pode associar um despigmentante, né? Mas o ácido queratolítico eu não acho seguro. Até porque você rompeu a barreira da pele, né? A pele já está ali super permeável, você chegou até a derme.
E aí você coloca um ácido que normalmente seria utilizado na epiderme, né? Que é uma camada mais estratificada, né? A epiderme ela é bem estratificada. E esse ácido, quando entrar na derme, minha jovem, ele vai para onde? Né? Porque ele entra acabando com tudo, corroendo, porque a função do ácido é essa, né? É corroer o negócio. Aí você coloca ele lá na derme, vai para onde isso? Você controla? Você não controla, tá? E eu tenho muito problema com coisas que a gente não tem controle. Coisas que a gente não controla são muito perigosas, tá? A Lori tá falando que não trabalha, mas tá amando, tu tá aprendendo. Faz parte, Lori. O universo da estética é maravilhoso. Rejane, se eu trabalho com peeling químico hoje em dia, mais não. Já trabalhei. Digo porque já trabalhei muito, né? Já trabalhei muito. E na minha região, tá, gente? Não tenho nada contra o peeling químico em si. Mas para a minha região, é muito, assim, os resultados são muito ruins. Tem coisas melhores que dão resultados melhores do que o peeling químico aqui, tá? Por exemplo, regiões mais frias do país, eu acho que o peeling químico funciona melhor. Mas aqui na região Nordeste é um grande problema trabalhar com peeling químico, né? Já trabalhei, não tinha muitos resultados legais, né? Porque as pessoas aqui, por exemplo, não têm a educação e nem a disciplina necessária, né, para fazer o peeling químico. E aí isso gera um problema terrível, né? As pessoas não obedece, gente, não usa protetor como tem que usar. O clima aqui é quente o tempo todo, então a gente geralmente é muito fácil de ter intercorrências, né? E aí é uma complicação. Então eu, né, preferi parar de trabalhar com peeling químico aqui. Hoje em dia, a única coisa que eu utilizo é um ácido glicólico, às vezes, para afinar a camada da pele, para fazer um outro procedimento, né? E mesmo assim o sabonete. Hoje em dia, mais não. Bora lá. Aí, afinou a pele e vem meio agulhar, né? Não vale a pena, não. O peeling antes do microagulhamento, se for alguns dias antes, né? E depende do peeling também. Vocês vão ver que é mais interessante os peelings mecânicos, tá? É mais interessante os peelings mecânicos do que o peeling químico. Ácido salicílico depois do microagulhamento, aí tem que ver quantos dias depois né? E a concentração desse ar. É ácido puro, né? O pH desse ácido. Ou ele tá num produtinho, né? Então, dependendo do que seja, se ela estiver num produto home care, que geralmente está no percentual mais baixo, pode. Mas o ácido mesmo, salicílico, para peeling, ele é queratolítico, né? Eu também não aconselho, tá, gente? Tem ativos muito legais que podem ser utilizados e a gente, às vezes, né, vai desconsiderando. E dependendo do caso, dependendo do problema, né, ácido salicílico, por exemplo, é um ácido muito utilizado para controle de oleosidade e tratamento de acne. A gente tem outras coisas, né, que não são microagulhamento, para trabalhar melhor, inclusive, isso aí, tá? Vamos lá, outro procedimento, gente, perdão, outro equipamento já utilizado hoje em dia é o Hydraroller, tá? Hydraroller, ele também faz drug delivery, né? Ele permeia ali instantaneamente a pele. Ele é até muito parecido com esse aqui, ó, que é o infusor, tá? Eles são muito parecidos. Vou falar dos ativos no final, tá? Vou chegar lá ainda. E, inclusive, vou ter que fechar essa live e abrir outra daqui a pouco, tá bom? O infusor, gente, e o Hydraroller são muito parecidos, né? Por quê? Porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o infusor, tá? Da mesma família do... Eles são da mesma família. O que é que eles vêm? Eles já vêm aqui, ó, o espaçozinho para você colocar o ativo, né? E aqui você rosqueia, tá? E você já pode ir fazendo os estampos, né? No caso do Smart, esse aqui é o Smart Infusor, ele é da Smart também, tá? O infusor você já vai aplicando e ao mesmo tempo que ele já vai aplicando, o ativo também já vai permeando instantaneamente. Ele já faz um microagulhamento com o ativo, tá? Então fica bem legal. O Hydraroller é muito parecido, só que a agulha do Hydraroller ele rola, né? Mas ele também tem essa cápsulazinha onde você coloca o ativo e ele é colocado na pele automaticamente. Serve para a mesma coisa, gente, que o Dermapen e que o roller, só que ele tem essa facilidade. Eles também são descartáveis e também são de uso único, tá? Então, é algo bem legal hoje, já vamos dizer assim, uma novidade, né?
o pessoal utiliza. Agora, o valor dele é um pouquinho mais alto, né? As novidades hoje em dia estão nessa faixa. Um infusor desse você acha na média de uns R$ 90, tá? Serve para fazer algumas coisinhas como Botox-like, né? Esse tipo de coisa. Mas ele tá nessa faixa de R$ 90, tanto ele quanto o Hydra Roller, tá bom? Então, são coisas que se você tem o cliente que paga, é legal para ter, tá? O Dermapen também eu acho interessante, porém os tamborzinhos, né? Os refis, eles são descartáveis. Já o aparelho não é, né? Porque você só rosqueia. Mas o investimento inicial que você faz, né? Hoje em dia, por exemplo, o Dermapen com Anvisa, gente, ele tá aí. O mais barato que eu vi no mercado tava aí na faixa de 1.500, né? E tem poucas marcas, acho que só tem 2 ou 3 marcas aqui no Brasil com Anvisa. E aí, essas 2, 3 marcas, né? Os preços estão variando aí entre R$ 1.500 e R$ 2.800, o Dermapen. Então, não é ainda tão interessante para a maioria, né? O roller sai mais barato. Ou um infusor, ou um hidra-roller, né? Que você vai achar aí até na faixa, vamos botar assim, dos 35 até os R$ 100, tá? Gente, a live tá acabando aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar e vou abrir de novo. E aí eu vou voltar e falar um pouquinho sobre a direção de passado e sobre os ativos, tá bom? Que o pessoal tá perguntando sobre os ativos. Vou falar sobre preparação de pele também e o que fazer no pós, tá bom? Então, antes que só falta aqui 15 segundos para acabar, então eu vou fechar e volto de novo. Aí vocês voltam também, tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá. Pronto, voltamos. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema da live. Enquanto vocês vão entrando, eu vou botando minha água aqui. Que eu falo demais. Oi! Falo demais, aí dá uma sede, gente, terrível. Vocês não têm noção da quantidade de água que eu bebo numa live dessa. Aqui, ó. Tamanho da garrafa. Onde tá? E eu vou enchendo, enchendo, bebendo, bebendo. Essa aqui tem, gente, um pouco mais de 1 litro, tá? Nessa garrafa. Eu bebo inteira numa live. Inteira. É água. E ó que eu já bebi água hoje, viu? Mas amém, né? A água não faz mal. A água é tudo de bom. Então, vamos beber água. Inclusive, uma das indicações também para o seu cliente de microagulhamento é beber água. Água ajuda na renovação. Vamos lá. Continuando, tá? Eu sei que tem gente que tá chegando agora. A gente já tá na parte 2 da live, tá? Já tínhamos aqui um monte de coisa antes rolando. Mas a parte 1 tá salva. Quem perdeu a parte 1... pode voltar depois, assistir, tá? Eu sempre deixo a live salva, que o povo fala assim, vai deixar salva. Aí eu falo assim, vou, gente, tá? Deixa eu até ajeitar aqui que eu lavei esse cabelo hoje de noite. Eu lavei, aí ele tá aqui secando, aí ele começa a ficar duro. Quem é cacheada sabe. O cabelo começa a ficar duro, né? Pronto, agora ele vai ficar mais ajeitadinho. Pronto. Tava meio duro o cabelo. Pronto, ajeitei aqui pra gente continuar. Vamos lá, gente. Vamos continuar falando. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar para ver, tá? O que foi que perguntou? O que é bom para ruga na testa? Microagulhamento. Maravilhoso, né? Se tem algo bom para rugas, principalmente as rugas finas, tá, gente? Se a sua cliente tiver aquela ruga, né? Da escala 3 de Goglau, né? Dá ruim. Não adianta ela pensar, né, que vai ficar boa, não. Mas o microagulhamento, ele dá bons resultados, né? Tanto que ele é conhecido como o CO2 do pobre, né? Dentro da estética tem essa nomenclatura, aí o pessoal fala isso, do microagulhamento, que é o CO2 de pobre, que é um procedimento que costuma ser caro, né? E o microagulhamento tem resultados muito parecidos por um custo mais baixo, tá? Então, bora lá.
Como é que a gente passa o roller, gente? Tá? Eu trouxe aqui... Olha o que eu vou fazer. Eu só faço isso por vocês, tá? Eu vou pegar esse roller aqui e vou abrir pra mostrar a vocês como é que tem que ser as passadas. Porque como ia ser pelo YouTube e o YouTube não deu certo, né? Isso tava bonitinho lá no YouTube. Eu vou abrir, tá? Pra vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que tá pegando aqui, que ele não tá... O bichinho, esse aqui vem mesmo, gente, ó. Certinho, tá? Esse material, gente, olha só como Deus faz as coisas, né? Eu tinha comprado para dar um curso presencial de microagulhamento. E aí, a pandemia não deixou eu dar o curso presencial. Mas ia ser um curso maravilhoso, né? Eu comprei pele sintética, tá vendo? Para as alunas treinar, comprei os rollers, tudo bonitinho. Mas enfim, né? Não rolou, então vocês vão aproveitar hoje. Então, primeira coisa, gente, quando vocês forem fazer a sessão, sempre que vocês, claro, vocês vão fazer de luva, tá? Aqui como é uma demonstração só, a título de conhecimento, não vou estar de luva, mas é necessário que vocês estejam de, tá? Com as mãozinhas calçadas com luvas. Que vocês peguem um roller, tá? E o modo certo de apoiar, ó, é com o dedinho aqui, ó. Inclusive, nesse roller aqui, ó, já vem o local certinho para você apoiar o dedo, ó, tá? Então, seu dedo tem que estar apoiado aqui e com o polegar apoiado embaixo, tá bom? Sempre que você precisar descansar o roller, então você vai descansar ele na própria caixinha dele. Que essa caixinha, ela já vem esterilizada de fábrica, tá? Com raios gama. Então, ele vai ficar aqui descansadinho dentro da caixinha dele. Não bota ele em cima da bancada, não bota ele em outro lugar, tá? Parou de microagulhar, digamos que você vai colocar ali um sérum, uma monodose, enfim. Então, você vai descansar ele na caixinha e vai colocar, tá bom? Como é que você vai fazer, gente? Então, primeira coisa, você tem que passar, tá, o roller no formato de asterisco, tá? Então, você vai passar ele em todas as direções. Você vai fazer uma cruz e depois você vai fazer as diagonais dessa cruz. A média de passada, gente, é de 4 a 7, tá? Numa pele. Então, o que é que você vai fazer? Vou segurar aqui assim para vocês verem, né? Digamos que eu vou começar aqui pela testa. Então, primeira coisa, eu coloco o roller e, ó, vou dar 1, 2, 3, 4, 5 passadas. Quando eu acabo as passadas, gente, eu vou retirar o roller, mudar a direção e fazer aqui, ó, tá? A passada, as 5 passadas. Acabei, vou aqui, ó, na diagonal agora, tá bom? 5 passadas. E vou fazer aqui na outra diagonal também 5 passadas, ok? E aí, eu vou ter feito um asterisco nessa pele. O que é interessante? Eu nunca, gente, posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês. O que é que muita gente faz em casa, né? O pessoal que aprende com blogueiro mesmo faz isso aqui, né? Aí, quando ele vai mudar a direção, ele não tira o roller da pele. O que aquela pessoa faz? A pessoa faz isso aqui, ó. Trá! Eu não sei se dá pra ver daí, mas aqui, ó, a pele ficou arranhada, né? Isso aqui criou um arranhão. Então, o arranhão também vai lacerar a pele da pessoa se você tá passando e você faz isso aqui, tá? Então, nunca você tá passando e faz isso aqui. Você vai passar na direção, você levanta o roller, muda a direção, tá? Levantou, muda a direção, levantou, muda a direção, tá? Então, é isso aí que você vai fazer. Cuidado quando você for fazer áreas, por exemplo, como o nariz, tá? Então, você vai fazer mais tranquilo. Ó, vai fazer a mesma coisa também, tá, gente? Em formato de asterisco. No nariz, por exemplo, é aqui ao redor da boca, por exemplo, o Dermapen, ele é mais legal, ele se adapta melhor, né, às superfícies. O infusor também, tá? O infusor é legal. Então, ele é bem legal para vocês trabalharem a pele. Então, você fez as passadas, tá bom? Acabou de fazer ali as passadas, então você já pode ir ali permeando o seu ativo, tá? Sem problema nenhum. Se for, por exemplo, no infusor, eu já vou fazer isso e o ativo já vai permeando na hora. Então, é bem legal, tá, gente? Tem essas diferencinhas. Bom, pelo menos foi bom que vocês perceberam, né? Perceberam o que é que precisa fazer.
Os veículos, segundo a literatura, o que a gente pode permear na pele são géis aquosos, emulsões aquosas ou sérums, tá, gente? Hoje em dia, muita gente fica me perguntando a respeito de monodose, né? Ah, pró é monodose, não sei o quê. Quando você vai ver os artigos científicos não vêm lá especificando, por exemplo, use monodose, tá? Artigo científico, livro, sempre fala do veículo, que tem que ser géis, emulsões aquosas, ou então sérums, tá? Então, sempre, não importa se ele tá... De preferência, tem que ser aqueles vasinhos bem fechados, gente, que não tenha contato com ar, né? Porque aí você tem a certeza que o seu produto não tá contaminado. E nisso aí, por exemplo, a monodose é legal, né? Porque ela vem ali fechadinha, ela é de uso único. Claro que a monodose também tem um apelinho comercial, né? Então, muitas, como é que eu diria, muita gente da indústria cosmética, né, tá aí vendendo monodose, por causa do apelo mesmo que tem, tá? Como se a monodose fosse a única coisa que pudesse ser utilizada. Não é assim, tá? Você não vai ver isso na literatura. Falar assim, é monodose, né? Agora, qual a monodose que você vai utilizar, ou sérum? Você vai utilizar de acordo com o tipo de problema que a sua cliente tem, ou seu cliente, tá? Então, eu vou falar aqui agora dos ativos, tá? Que o pessoal estava perguntando dos ativos, o que é que eu posso utilizar. Então, vamos lá. Na preparação de pele, gente, tá? Eu vou falar aqui tanto de coisas que podem ser utilizadas na preparação, como também no durante, tá? Na preparação da minha pele, eu posso utilizar várias coisas para preparar essa pele. Então, você pode utilizar, por exemplo, vamos falar de eletroterapia aqui, tá? O que é que eu posso utilizar de eletroterapia antes? Tanto na sessão antes, né? Por exemplo, eu vou fazer uma sessão de hidratação antes. Vou melhorar a qualidade dessa pele. Vou dar comidinha ali pro fibroblasto já antes, né? De microagulhar, de gerar a lesão. Então, primeira coisa, você pode... Quais são os... Como é que eu diria? Como é que são os meios eletroterápicos que eu posso utilizar? Posso usar peeling de cristal, posso usar peeling de diamante, posso usar peeling ultrassônico, posso utilizar até o peeling mesmo, né, normal, o meu esfoliante, tá bom? Nas sessões antes, tá? Pode ser utilizado. Não aconselho o uso no dia, tá? Porque, como eu falei, o microagulhamento, ele é uma barreira, né? Quando você faz isso aqui, você rompe a pele, né? E você vai conseguir colocar o que você quiser direto. Mas se você quiser, na preparação dessa pele, tá? Que pode ser feita aí uma média de, geralmente, no mínimo, tá, gente? Aí, de 4 dias antes do microagulhamento, mas o ideal é que sejam 7, né? Você fechar as coisas assim, de 7 em 7 dias, fica bem legal. Né? Eu, por exemplo, hoje é na quinta-feira, né? Digamos que eu quero preparar uma pele. Então, hoje, digamos assim, eu vou fazer uma limpeza de pele, tá bom? Dependendo do estado dessa pele, você pode fazer uma limpeza e mais uma sessão de revitalização, para aí só na terceira semana você fazer o microagulhamento e depois você fazer uma espécie, né, de pós-microagulhamento, né? Aí fica bem legal. Geralmente é um protocolo que eu uso muito. Varia porque tem gente que tá com geralmente a maioria das peles estão bem desgraçada mesmo, gente. A pessoa que procura você para fazer microagulhamento, ela não tá legal, né? A última mesmo que eu fiz foi uma moça que ela tinha cicatriz de acne. E aí eu precisei fazer 2 sessões, tá? A pele dela, você via que ela tava... A pele dela, inclusive, tava glicada, ou seja, aquela pele amarelada com aquele tom caramelo. E ela tinha a cicatriz de acne ali deprimida. E aí, quando eu fui fazer, né, a avaliação dela, o teor de água da pele dela lá embaixo, né? Ela nova, a menina nova, porque ela tinha 27 anos e a pele extremamente flácida, né? Então, você vê que não é uma pele que estava saudável. Então, o que é que a gente fez? A gente mudou a alimentação dela, né? Eu poderia ter passado no tricosmético, poderia. Mas como ela não era uma pessoa assim que tinha muitas posses, a gente mexia na alimentação mesmo, né? Falei, ó, filha, você agora vai começar a comer coisas para fazer sua pele melhorar. Você vai começar a comer fruta que tem vitamina C. Então, eu falei, você vai incluir aí acerola, você vai incluir laranja todos os dias na sua alimentação. Falei, ó, bora comer coisa que produz colágeno também. A senhora agora vai comer pé de galinha, vai comer músculo, né? Que é coisa que pobre pode comprar, gente. A gente tem que adequar também, tá? Para o nosso cliente.
Se eu fizesse, talvez, né, se fosse passar um nutricosmético, eu passaria, claro, um nutricosmético que tivesse a vitamina C, que seria interessante, que tivesse um colágeno hidrolisado, né, tudo isso vai fazendo efeito já antes, tá? Aí a gente, já tô explicando aqui, viu? A saúde estética, perguntando como é que faz a revitalização. Já tô falando aqui que começa pela boca, tá? Então, você pode começar primeiro instruindo o seu cliente do que ele vai comer, né? Já para ir melhorando. Por quê? Porque essa pele, né, à medida que a pessoa vai comendo coisas que ajudem na produção de colágeno, quando você fizer a injúria, ou seja, quando você gerar a lesão, essa pele, gente, vai conseguir reagir, né? Ela vai ter substrato para trabalhar. O fibroblasto, por exemplo, ele precisa de silício, no mínimo, tá, gente? Silício orgânico e vitamina C para poder produzir ali o colágeno e a elastina que ele precisa. Se não tem isso na pele, ele não consegue, porque ele não tem combustível. É que nem você querer fazer um carro andar se o tanque está vazio. Seu carro não vai sair do lugar, tá? Então, o fibroblasto que não tem, né, com o que trabalhar, ele é igual a um carro, né, que está ali sem combustível. Não adianta. Você não vai fazer seu carro andar de forma nenhuma. Então, você começa primeiro mexendo na alimentação. Fumante não vai ter resultado. Gente que bebe todo fim de semana não vai ter resultado, né? Álcool e fumo, gente, destrói fibra colágena, tá bom? A Lívia lembrou bem, beber bastante água, né? Falei até aqui no início da live. Beber bastante água, porque para redensificar a pele, né? Se a pele não tiver água, nada funciona. Né? A água faz parte de todas as funções orgânicas necessárias para a gente ter um corpo ou uma pele legal. Então tem que beber água também. Vamos lá, continuando ainda, gente, na eletroterapia, tá? O que você pode fazer no pré, no antes, tá bom? Boa noite, Val. Então, você pode fazer, né, como eu falei, os peelings, né, cristal, diamante, ultrassônico. Esses podem ser feitos, inclusive, na limpeza de pele, já se você quiser, né? Ele substitui a esfoliação, tá, gente? Se você faz os peelings, você não precisa esfoliar com grânulo. Você também não precisa ali passar um ácido, tá bom? Esses peelings aqui substituem tudo isso. O que você pode fazer também antes? Iontoforese, né? Iontoforese, que é você permear ativos. E aí eu vou falar daqui a pouco de alguns ativos aqui que vocês podem permear, que vão ser muito bons para utilizar. Pode utilizar microcorrente, que é uma corrente subutilizada dentro da estética, mas é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Né? Porque a microcorrente talvez seja o que a gente tem de mais potente, né, para fazer a própria pele reagir. Ela melhora, gente, tá? O ATP celular em 500%. Ou seja, eu já começo a melhorar essa pele antes. Eu já melhoro a energia dessa pele antes, né? A pele já vai estar ali funcional quando eu gerar a lesão. Então, a microcorrente é fantástica. Eu posso utilizar o LED, posso utilizar o laser, né, de baixa potência. São legais para a gente utilizar também. O LED azul, se você quiser hidratar a pele. O LED vermelho, se você quiser estimular já a produção de fibroblasto, tá? Inclusive, a associação com o LED vermelho é bem-vinda também no dia, né? Vocês já ouviram falar de microagulhamento biofotomodulado? É isso, né? É você associar e fazer no mesmo dia. Isso aí pode ser feito, tá? E dá sucesso, com o vermelho no dia. Se for antes, aí eu aconselho vocês utilizarem o azul, que o azul é mais para hidratação. Só que o azul também ele tem efeito calmante. Aí já no dia da sessão já não vale a pena, né? Por quê? Porque você precisa do efeito inflamatório, né? Você precisa, claro, controlado, mas precisa, tá? Boa noite para quem tá chegando agora. Vácuo pode ser feito antes também, Isabel, uma semana antes, sem problema, né? A depender do tipo de pele. Se for uma pele oleosa, eu não aconselho não, né? Porque o vácuo, como ele pega bem a pele, então ele estimula bastante a oleosidade, tá? Se for na pele oleosa. Então, isso aí você já fica atenta. Alta frequência pode ser feito, né? Porque você aumenta a oxigenação, né? Ele também melhora a permeação de ativo, ele vai trazer sangue para o local. E no dia do microagulhamento, né? É uma das coisas que pode ser feito antes, inclusive, para você garantir que essa pele, né? Esteja ali livre, por exemplo, né, de micro-organismos, né? Pode ser feito antes, tá? De você passar o roller.
Muita gente às vezes fica com essa dúvida, né, do que fazer no antes. Então, pode fazer alta frequência. E a radiofrequência, você pode fazer até 15 dias antes, se for a radiofrequência não ablativa, tá? Porque tem, por exemplo, a fracionada, né? A fracionada, ela é meio complicada, porque ela é ablativa. Então, se for a não ablativa, tá? Uns 15 dias antes, cai bem. O âmbar, eu nem falo tanto do âmbar, porque o âmbar, ele tem um caráter mais assim, eu acho que o âmbar, ele mexe mais com líquido. E fora que o infravermelho, né, e o próprio LED vermelho, o laser vermelho no dia, tem muito estudo científico comprovando já a eficácia. O âmbar, a gente não vê isso aí não, tá? Então, assim, do que é comprovado mesmo, que eu já sei que funciona, é o infravermelho, o LED vermelho no dia, tá? E antes também. Então, vamos lá. Falei da eletroterapia, que pode ser utilizada na preparação da pele. Então, a gente vai começar a falar de ativos, tá bom? Os ativos que eu vou falar agora, gente, podem tanto ser usados na preparação, como também no dia do microagulhamento, tá? E por que eu vou falar de ativo? Porque eu tenho gente aqui do Brasil todo, né, que me segue. Então, tem marca que tem num lugar, que não tem no outro. Às vezes a pessoa tem aquela dificuldade. Então, quando eu falo de ativos, né, é mais fácil para você aí identificar na sua região se tem um cosmético com o ativo, né, que eu tô falando, e aí fica mais fácil, né? Além do que, a gente também não é pago para fazer comercial das pessoas, né, gente? Né? Apesar de que tem algumas marcas que eu gosto muito de trabalhar, né, para microagulhamento. Eu, por exemplo, não trabalho com marca que tenha xenobiótico no microagulhamento, porque eu sei que isso aumenta, por exemplo, a possibilidade de reação alérgica. Então, eu não utilizo nenhuma marca com xenobiótico. Então, estou excluindo isso da minha vida, tá? Aqui, sobre os ativos, gente, a gente precisa primeiro, tá? Vou falar de uma classe só. A gente tem os antioxidantes, tá bom? Então, a gente tem aqui o ácido alfa-lipoico, tá? Ele não é um ácido ablativo, ele é um antioxidante fantástico. Ácido ferúlico, coenzima Q10, as vitaminas A, E e C, resveratrol, piquenogenol, chá verde, flavonoides e glutationa. Então, os ativos antioxidantes, eles são legais por quê? Porque eles melhoram a imunidade da pele, né? Então, eles já ajudam, por exemplo, na questão do controle do processo inflamatório, né? Você não vai ter um processo inflamatório que vai além do normal, do fisiológico, que são os 3 dias. Então, eles já ajudam nisso. Fora que muitos desses ativos antioxidantes, eles já participam da síntese de colágeno, né? Como, por exemplo, a vitamina A, a vitamina C, a própria coenzima Q10, tá? Então, aqui são ativos que tanto você pode utilizar na pele antes, como também você pode utilizar no dia, tá, gente? Todos os ativos que eu tô falando aqui nesse sentido, né? Os antioxidantes, por exemplo, podem ser utilizados antes e no dia, tá? Aqui, o LED é antes ou depois do roller, né? Se for no dia, você utiliza após. Fez a sessão de microagulhamento, bota lá o LED ou LED, né? O vermelho ou infravermelho logo após, tá? No caso dos ativos para home care, indico para o cliente com quanto tempo após a primeira sessão para ele começar a utilizar. Ele pode utilizar já a partir do outro dia, tá? Então, no outro dia, após o microagulhamento, ele já pode utilizar. No mesmo dia não há necessidade, porque os canais que você abriu, eles ficam abertos aí em torno de 4, 5 horas, né? E no dia mesmo você vai ter uma ação potente do ativo. Então, a pessoa não precisa utilizar absolutamente mais nada naquele dia. Inclusive, eu falo até para o meu cliente nem lavar mais o rosto, né? Por quê? Porque geralmente eu já faço o microagulhamento no final do dia. Eu só marco no final do dia. Não faço, por exemplo, microagulhamento antes das 4 da tarde. Como eu sei que a minha sessão vai demorar ali em torno de 1 hora e meia, então eu já vou liberar aquele cliente no finalzinho da tarde, a pessoa não pega mais sol, né? E também não há necessidade dela estar lavando a pele nem nada. Ela vai para casa, ela vai trocar a fronha dela, vai dormir. E aí no outro dia ela pode recomeçar os cuidados home care dela normal. Utilizar sabonete, né? Nos primeiros dias não é bom utilizar um sabonete ácido, utiliza mais um sabonete neutro, né? De preferência líquido. Utilizar um tônico e também um sérum, né, apropriado para o problema que ela quer.
né? Se for um sérum, pode ser um sérum hidratante, né? No caso de pessoas que têm, por exemplo, linhas, né? Então, ela vai utilizar um preenchedor. Mesma coisa, por exemplo, que tem cicatriz de acne, né? Ela pode fazer associação entre ativos que sejam regeneradores dérmicos e preenchedores e, ao mesmo tempo, também hidratantes, né? Que é importante. Por quê? Porque durante o microagulhamento, a gente tem aquela perfuração ali e, nesse momento, claro, entrou ativo, né? Maravilhoso, mas a pessoa também vai sofrer uma perda de água transepidermal. Então, você precisa também depois, né, fazer essa recuperação, reinfundir água nesse tecido, tá? Restaurar o manto hidrolipídico que ele foi, nesse momento aí, de certa forma, agredido, né? Aí, quais são os ativos que a gente pode utilizar, tá? Nesse sentido. Então, os regeneradores dérmicos. A gente tem o hidroxiprosilane C, o ascorbosilane, tá? Que é, gente, a vitamina C nanovetorizada, então vai chegar bem fundo, é bem legal. O silício P, tá? Que também ele também colocado, né? Numa nanopartícula. O Iaxel, retinol, rafermine, hidroxiprolina, Densiskin, Linifactor. Isso aqui é só os regeneradores dérmicos, tá? Então, vai servir, por exemplo, para estria, vai servir para cicatriz de acne e vai servir também para as rugas, tá? Quantas horas eu oriento para uso do protetor? No mínimo de 12 a 24 horas, tá? 12 a 24 horas. A intenção do micro é induzir uma inflamação controlada. Utilizar o LED vermelho da bloqueação, não, muito pelo contrário, ele vai induzir mais, porque o LED vermelho, ele tem essa indicação. Ele é para excitar a pele e estimular a produção de fibroblasto, tá? Se fosse o LED azul, ele até ia baixar, né? Mas o LED vermelho, não. Lavar com sabonete neutro, sim, né? O que eu acho dos manipulados? Eu acho que não é pra gente. A gente lá tem permissão para trabalhar com cosmético pronto, gente. E assim, o que é legal do cosmético pronto? Quando a gente trabalha com cosmético pronto, tá? Digamos assim, eu peguei esse fluido aqui, que tá aqui, livre pra mim, né? Da Lakma. Isso aqui é um cosmético pronto. Se acontecer qualquer problema, qualquer intercorrência, eu posso chegar aqui na marca, tá bom? E eu chego na marca e falo assim, olha, teu cosmético me deu problema. E aí eu aciono a marca que vai me dar o suporte, tá? Quando a gente manda manipular qualquer coisa, né, na farmácia de manipulação, a gente não tem o suporte. Por quê? Porque o responsável ali aparece como você. Inclusive, se a pessoa quiser te responsabilizar legalmente, ela pode, porque seu nome está lá escrito, né? Lá na prescrição que foi você que mandou fazer. Então, eu prefiro trabalhar com cosméticos prontos, tá, gente? Me dão mais segurança para trabalhar. Eu sempre falo com vocês que eu sou muito enjoada por essa coisa de segurança, né? Pode ser biossegurança, pode ser segurança com trabalho. E assim, graças a Deus, isso é o que me garante não ter dor de cabeça e nem, né, assim, principalmente, eu nunca precisei devolver dinheiro de tratamento do cliente, eu nunca precisei, por exemplo, tanto devolver, né, isso aí, como também intercorrência, eu nunca tive com microagulhamento, e nenhum desses procedimentos que o povo diz que é inflamatório, né, nunca tive, porque eu sou chata com esse negócio, né, quanto mais eu trabalhar tranquila, mais eu gosto. Esse aqui, que o pessoal tá perguntando, é da Lakma, tá? Eu adoro fazer microagulhamento com ele, gente, adoro. Me deu já muitos bons resultados. O que que acontece? Ele tem esse aqui, né? Ele tem uma composição muito legal. Aqui, ó. Olha o que ele tem. Ele tem rosa mosqueta, fibroativo tamanol, fator de crescimento IGF, BFGF, silício orgânico, colágeno, ácido ascórbico, vitamina C e alucel, que eu acabei de falar dele, inclusive, né? Então, é um dos sérums que eu mais gosto para trabalhar, por exemplo, cicatriz de acne, estrias e rugas finas. Se vocês virem, gente, os ativos para trabalhar esses 3 problemas são os mesmos ativos, tá? O que você utiliza em um, você pode utilizar em outro, tá bom? Oi, Ju! Ju, meu amor. Vamos lá. Outro dia, eu fiz uma live aqui com a professora Luciana Luz, não sei quem viu essa live, né?
E aí, a gente falou um pouco, né? Que o pessoal me pergunta sobre ativos naturais. Jússi, porque eu falo demais, né? De óleo essencial, argila. Jússi, eu posso utilizar no dia do microagulhamento? Eu posso utilizar, por exemplo, argila no dia do microagulhamento? Eu posso permear óleo essencial, tá? No dia, não, tá, gente? Nenhum dos dois, tá bom? Mas vocês podem utilizar nas sessões de preparação de pele, tá bom? Inclusive dá muito resultado, mas muito resultado mesmo, tá? Eu utilizo bastante. Por quê? Porque tem algumas argilas que têm umas composições que vão auxiliar, deixa eu botar aqui o tempo para eu ver, que vão auxiliar na produção de colágeno, né? Então, por exemplo, a argila amarela, a argila roxa, a argila marrom, né? Essas 3 argilas são riquíssimas em silício, tá? E em ingredientes que vão fazer essa pele, tá? Produzir mais colágeno. Elas são tensoras, elas em si já são tensoras, tá certo? Tem a argila vermelha também, gente, que eu acho ela fantástica, né? Principalmente assim, se você fizer faltando assim 3, 4 dias para o microagulhamento, tá? Você fazer uma máscara com argila vermelha, ela estimula a produção de colágeno e ela estimula a oxigenação, tá? Então, vai ficar ali com sangue oxigenado, né? Então, a pele, ela vai responder muito bem. Inclusive, né, o pessoal quer o produto para dar um print, gente. Esse aqui, o nome dele é Neuroplasma Nutricomplex. Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu botar pertinho para vocês verem, tá? Aí, para quem quiser dar print. Tá? A Lacma tinha que estar me pagando, gente, para fazer esse comercial dela. Mas eu gosto muito do produto, né? O que eu gosto eu falo até de graça. Falo mesmo, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Deixa eu pegar um negócio aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Hoje eu tô zoada, meu pai, quando a gente sai pra pegar as coisas. Que aí eu mostro. Olha, tá até aqui do lado. Que tá tudo aqui hoje. Aqui, ó. Vocês podem utilizar também, ó. Essa argila aqui amarela, tá vendo? Argila amarela é muito boa. É uma argila que costuma ser barata, tá? Dessas argilas que eu falei aqui, é uma das argilas mais baratas. Essa aqui é da Dermari. Eu até ganhei uma argila legal para trabalhar. Ela é bem fininha, tá? Muito boa. Eu gosto muito dela. E de óleo essencial, o que vocês podem misturar, por exemplo? Um óleo muito legal, gente, para trabalhar esse pré-microagulhamento é esse aqui, óleo de lavanda, tá vendo? Esse aqui é da Dermari também, é o que eu ganhei. Aí, ó. Por que lavanda, gente? Lavanda, tem estudos que mostram que ele é excelente para ele é um excelente cicatrizante, né? Mas lembra que eu falei lá no início, né, que a gente tem ali as fases da cicatrização, né? E que quando a gente tá ali lá pelo 10º, né, do 4º ao 14º dia, a gente tem a fase proliferativa. E é quando aparece, por exemplo, o colágeno tipo 3, né? Que depois vai ser substituído pelo colágeno tipo 1. Uma coisa que acontece quando você utiliza o óleo de lavanda é que o colágeno tipo 1, que só apareceria lá depois do 21º dia na ferida, ele já vai aparecer na fase proliferativa dentro da ferida. Ou seja, a pele já começa a ganhar colágeno de qualidade antes, tá? Então, em vez de aparecer lá pelo 21º dia, ele vai aparecer lá pelo 14º, né? Então, você já tem ali uma melhora muito grande na pele. Isso porque já tem o ativo. Então, por exemplo, para você fazer, por exemplo, tanto no pré, tá? Como no pós. Então, uma semana antes, tá? Do microagulhamento, pode fazer, por exemplo, a máscara de argila amarela com lavanda. Pode fazer também uma semana depois, porque a pessoa ainda vai estar na fase proliferativa, né? A fase proliferativa começa no 4º dia. Então, ali, digamos que faça no 7º dia após o microagulhamento. Aí você vai utilizar os dois. E aí você já induz a produção de colágeno tipo 1 também naquela ferida. Então, gente, é resultado, assim, coisa fantástica. E você dá para ter esse resultado, né? Depois me lembra de postar aqui nos stories. Alguém me lembra no final da live. Gente, caiu um negócio aqui. Socorro. Alguém me lembra no final da live, tá? Para postar um resultado que eu fiz.
E que eu usei só mais. Essa moça que eu falei que tinha uma condição bem, né? Ela não era uma pessoa rica. Então, por exemplo, o que eu usei ela foi justamente o, o óleo, né? Eu preparei a pele e utilizei o pós com óleo essencial, argila. E no dia do microagulhamento, eu utilizei exatamente esse danadinho aqui, esse Neuroplasma, tá? Nutricomplex, da Lacma. Então, o resultado dela foi fantástico. Cicatriz de acne. A gente fez 3 sessões, gente, e a pele com outra. Tirou, acabou com glicação, que ela era glicada, a flacidez melhorou, né? Inclusive nas fotos, eu vou postar depois para vocês verem a foto dela. Você vê que a pele mudou de cor. Fora, né, claro, a questão, né, do tamanho das cicatrizes. E eu usei agulha de 1. Praticamente não tinha sangramento, tá? Muito raro. Só quando eu fazia, sangrava um pouquinho, né, na testa, que é normal, tá, gente? A gente tá ali fazendo num tecido vascularizado, então às vezes é normal que sangre um pouco, mas não é normal aquela sangria desatada. Você também não precisa, né, passar o roller, né, aqui, ó, né, ó, com raiva. Não é assim, gente, tá? Então basta você apoiar, ó. Apoiou, fez, claro que tem que ser firme, mas você não pode fazer isso com raiva, né? Então, muita gente às vezes acaba porque a pessoa faz muito, né? Bota muita força e acaba arranhando essa pele, tá? Então, é desnecessário a gente fazer isso. Coloco nos stories, Ivânia. Me dá um oi depois de lá, assim, lembra de botar negócio. Gente, que eu sou esquecida em um nível que vocês não têm noção. Né? Eu não sei como a minha cabeça ainda tá grudada no corpo. Eu sou muito esquecida. Mas bora em frente. Outros óleos essenciais que vocês podem utilizar, tá? Lavanda é legal porque é um óleo bem acessível, né? Muito fácil de achar. A maioria das marcas tem lavanda. Mas vocês também podem utilizar o óleo de gerânio ou o óleo de palma rosa, tá certo? O óleo de palma rosa é ótimo para vocês utilizarem. São 2 óleos também que são rejuvenescedores e auxiliam, tá bom? A produção de colágeno. A foto do produto, tá, ó, me lembra, fala assim, bota a foto do produto, a foto do resultado do tratamento e o link para baixar o PDF, tá? O link para baixar o PDF eu sei que vai colocar daqui a pouco, certo? No final da aula eu sempre boto. Aí eu sempre coloco nos stories, tá, gente? O link para vocês irem lá baixar. Aí vocês digitam lá, bota o e-mail que é só clicar e vai direto, tá bom? O PDF tá lindo. Pena que eu não tive como transmitir pelo YouTube hoje, mas o PDF tá show de bola. Ativos que vocês podem colocar que são preenchedores, tá bom? A gente tem ácido hialurônico, aquaporine active, esferas de colágeno, epiderfil e comiferoline, tá? Então, são ativos preenchedores que vocês podem utilizar. A Sabrina tá falando assim, já vi pessoas que falam quanto mais sangue, melhor é. Não é, gente, tá? Não é. É porque assim, o povo fala assim, quando tem sangue, tem os fatores de crescimento. O fator de crescimento vai ser liberado de qualquer forma, tá? Porque você gerou uma lesão. Porque tem o plasma rico em plaquetas, né? O PRP. Como na primeira parte da live, eu até expliquei o que é PRP, tá? É você pegar o sangue, botar no tubinho, botar na centrífuga. Aí, o sangue é separado do plasma, né? O plasma é o líquido amarelinho que vai ficar por cima. E é aquilo ali que você coloca. Esse sangue, gente, que sai na hora do microagulhamento, a nossa pele, quando ela é microagulhada, o que é que ela vai fazer? Ela vai responder a essa lesão, tá? E a resposta dela é ela coagular aquilo ali, porque é uma ferida, né? Então, a primeira coisa que aparece é a coagulação. Então, se você está fazendo microagulhamento e deixa aquele sangue ali, né, naquele local, o sangue vai coagular. E quando você for permear o ativo não entra, né? Então, não é legal sair muito sangue, né? Não é o sair muito sangue que vai dar resultado. Quem acompanhou a live aqui desde o início já viu eu falando isso. É o que você vai fazer, principalmente antes dessa pele, né, ser microagulhada, que vai fazer você dar o resultado, tá? Não é o que você exatamente vai fazer na hora do microagulhamento, tá bom? Aí, o que que vai acontecer? A Cris tá perguntando aqui, ó, eu vou aproveitar o gancho de Cris. Ela tá perguntando se é melhor o Ion Face com vitamina C ou o Ion Face com resveratrol. Os dois são bons, né? Tudo vai depender do que é que você quer, né?
qual é o tipo de clientes que você vai estar tratando. Por exemplo, porque o pessoal que não conhece, gente, o Ion Face é um produto, tá? Da Dermacorpore. E ele tem duas versões. Ele tem uma versão, né, que é um blend de minerais, de oligoelementos com resveratrol. E tem uma versão que é um blend de minerais também, né, os mesmos minerais, porém com vitamina C. Quando é que eu vou usar a vitamina C e quando é que eu vou usar o resveratrol? Se ambos são antioxidantes. A vitamina C, apesar de ser antioxidante, ela tem também outras funções. Ela também é clareadora, né? Então, ela é legal para ser utilizada em pele que está glicada, né? É muito boa para isso. Pele que está ali com uma certa hipercromia, então pode ser utilizado. Agora, se você tá ali com a pele madura, mas, por exemplo, não tem uma hipercromia, talvez o resveratrol funcione melhor, né? Então, isso vai muito, gente, de a gente analisar a individualidade de cada cliente e o que a gente quer fazer, né? Microagulhamento, assim como todo, né, todo procedimento estético, mas principalmente o microagulhamento, tem que ser uma coisa pensada, tá bom? Pensada. O pessoal tá falando de rosácea aqui. Lá no início da live, né, quando eu falei das contraindicações, é a rosácea ativa, tá? Se a rosácea estiver inativa, pode fazer. Pessoal, que é o nome dos ativos preenchedores? Ácido hialurônico. Isso aí vocês vão ver em tudo, né? Tem umas empresas que falam, é 2 tipos, é 3 tipos, é 5 tipos de ácido hialurônico. É comercial, tá, gente? Comercial. Todo mundo quer ter um apelo comercial. Tendo ácido hialurônico, tá fantástico. Aquaporine, esferas de colágeno, epiderfil, tá? E comiferoline. Mas não fiquem preocupados que isso tudo vai ter no PDF que eu vou disponibilizar depois da aula, tá? Eu vou botar o link nos stories. Então, fiquem tranquilos. Outra coisa que você pode fazer também na preparação de pele. Olha que a gente tá só na preparação, né, gente? Mas o que é que eu falei? Os ativos que você utiliza na preparação, tá? Exceto, gente, as argilas e os óleos essenciais, tá bom? Eles também podem ser utilizados dentro dos produtos que vocês vão microagulhar. Tudo vai depender do que você quer fazer com aquela pele. Então, a gente vai ter, dentro dos oligoelementos que podem ser utilizados, você pode utilizar água termal, né? Porque a água termal ela é um blend, tá bom, gente? De oligoelementos. Você vai ter ali vários oligoelementos e ainda vai hidratar essa pele, tá bom? O ferro, que é um oligoelemento que ele vai trazer a oxigenação para essa pele. A gente precisa estar com a pele oxigenada. O sangue precisa ter oxigênio para fazer a nutrição dessa pele, tá bom? O silício, que também o silício, ele é, vamos dizer assim, ele é a comidinha, né, do fibroblasto. É ele quem faz ali o fibroblasto trabalhar, produzir colágeno e elastina. Sem silício isso não é possível. Então, silício é um bom oligoelemento para a gente trabalhar. O selênio, né, que é antioxidante. O zinco, que também é outro antioxidante poderoso. E aí o pessoal que me perguntou, poros dilatados, ele é fantástico, né? Ele melhora a glândula sebácea, ele diminui o controle de oleosidade, né? O magnésio, né? Por exemplo, para quem não tem a microcorrente, o magnésio ele é fantástico, porque ele também aumenta a produção do ATP celular. A gente precisa do ATP, né? A célula precisa de ATP para poder produzir colágeno novamente. E o cobalto, gente, que ele é um mineral que ele é assim, é uma espécie de potencializador de outros minerais. Então, são alguns minerais legais para você trabalhar no pré-microagulhamento, ou se tiver esses minerais dentro do produto que você vai trabalhar também, é legal, tá? Falar da especificação da quantidade de agulhas do Dermapen. Então, olha o que eu falei. Isso aí vale para Dermapen, isso vale para roller, tá? Que quanto menos agulha, maior a injúria, né? Maior a quantidade de inflamação. Não é a quantidade de agulhas, né, que a gente tem ali que vai produzir o bom resultado, né? Quanto mais agulhas, mais confortável vai ser, tá? Então, por exemplo, um de 42 é mais confortável do que o de 12, né? E com certeza que o de 36. Quanto menos agulha tem, mais dolorosa vai ser a aplicação, tá bom? A Thaís fez uma pergunta boa aqui, ó. Posso indicar o uso da água termal no dia a dia para cliente? No dia a dia antes do microagulhamento? Pode, tá? No dia do microagulhamento, a cliente não vai utilizar água termal.
Porque a água termal ela é calmante. E ali, pelo menos nos 3 primeiros dias, eu não aconselho o uso da água termal porque ela vai acalmar a pele. E ali você não precisa, nesse momento, a gente não quer acalmar essa pele. O que a gente precisa realmente é que ela passe pela fase inflamatória, porque essa fase inflamatória que vai ativar ali o fibroblasto para trabalhar bastante. Então, se você colocar um ativo, né, que seja calmante nessa fase, e aí eu não falo só de ativo, né, por exemplo, um nutricosmético que seja calmante, como por exemplo o ômega 3, tá? O ômega 3 ele é anti-inflamatório. Se a pessoa estiver tomando ômega 3 até, vamos dizer assim, uma semana antes e no dia do microagulhamento, isso compromete o resultado. Ele é maravilhoso, mas não para aquele momento, tá? Então, por exemplo, se você quiser começar a tomar o ômega 3 uma semana após, tranquilo. Ei, pausou e voltou aqui. Hidrolato pode usar? Antes também pode, tá, gente? No dia, né? No dia do microagulhamento e nos 3 primeiros dias, não. Depois você pode utilizar à vontade, tá? Vai precisar repor água nessa pele, aí você pode fazer aquela bagaceira que você quiser. Hidratar bastante, tá bom? Vocês também podem utilizar, tá? Depois do microagulhamento, principalmente, ativos hidratantes, tá? Lá do 4º dia em diante, você já pode introduzir, por exemplo, o depantenol, né? Que é super conhecido. O próprio ácido hialurônico, né? Que além de preenchedor, ele também é hidratante, ele atrai água para o tecido. A ureia, a lantoína, a aloe vera. Do 4º dia em diante, ou seja, quando a gente já estiver na fase proliferativa, pode ser utilizado. Pode utilizar ativos tensores, né? Como o argireline, o gatuline, tencine, rafermine, Sinake, né, que é o veneno de cobra, peptídeos, demai, elastocel, tá? Todos eles podem ser utilizados. E, inclusive, podem ser utilizados também durante, né, gente? Então, a maioria das coisas que a gente utiliza antes pode ser utilizado também no microagulhamento e também depois. Eu só não aconselho, né? Exceto as ressalvas que eu fiz aqui, né? Por exemplo, não utilizar argila, nem óleo essencial, né? E nem ativos que sejam anti-inflamatórios no dia, tá bom? Aí a gente já, depois, né, do pós-microagulhamento, aí funciona bem, tá? Sempre fica salvas esta live, tá, gente? Sempre ficam salvas, tá bom? A Pro sempre deixa salva, né? Como diz Priscila, minha amiga Priscila, eu sou boazinha. Eu sempre deixo salvo, tá? Então, vocês não têm esse problema não, tá bom? Então, os ativos que vocês também utilizarem em cabine podem ser utilizados no home care, tá? Para dar prosseguimento. Então, digamos que a empresa que você trabalha lá, né, tem aquele ativo lá, tem o kit do microagulhamento, e digamos que ela tenha o kit home care com os mesmos ativos, mas claro, né, numa proporção que o cliente pode utilizar. Aí, o que você pode fazer? Você pode passar esses ativos para o cliente utilizar. Por quê? Porque vai dar continuidade para o que você fez, né, ali em cabine. Então, é bem legal. Outro cuidado que você deve orientar no seu cliente no pós-microagulhamento, né, é essa pessoa utilizar um protetor solar de 12 a 24 horas após, tá? Então, pode ser utilizado. Evitar o sol também nos próximos 7 dias. Essa cliente não pode se expor ao sol, não pode ir para praia, né? Usar mesmo, apertar ali o uso do protetor solar, né, gente? De preferência, um protetor solar de fator mais alto. Outra coisa importante, trocar a fronha do travesseiro que ela dorme no dia da aplicação, porque a pele fica permeável, não só a ativos, tá? No dia da aplicação, a pele fica muito permeável. Ela também fica permeável para se aparecer algum tipo de micro-organismo. Então, é importante que o cliente, ele também tenha esse cuidado, né? E também que ele fique evitando passar as mãos no rosto no dia da sessão. Então, uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, porque eu sei que cliente é desobediente. Cliente é um bicho que não obedece a gente, né? Durante a sessão e após, eu passar álcool gel na mão dele, porque eles não respeitam. A gente fala e ele até esquece. Tem vezes que é o esquecimento mesmo. E aí o cliente desobedece você após a sessão, né? E faz isso. E passa a mão no rosto. E aí contamina o rosto, né? E é algo que a gente não quer. Porque dependendo do caso, né? Se o cliente está ali com a mão contaminada, ele pode levar um micro-organismo. Aí vai surgir uma inflamação e não foi porque você fez nada errado. É só porque um micro-organismo que não deveria estar ali
vai chegar naquele local, tá? Então, orienta o teu cliente a ter esses cuidados, tá bom, gente? Bom, como eu já falei, né? Eu vou deixar a live salva, porque aqui a live sempre fica salva, gente. Sempre. Qualquer live que eu faço sempre fica salva. E depois eu ainda jogo no YouTube, né? A de hoje, principalmente, que eu não consegui transmitir, vai ser colocada no YouTube também, tá bom? Outra coisa que vai ficar disponível no final da live, né? Eu vou aqui falar, vou botar o link no Instagram para vocês, é para vocês baixarem o PDF. Ele é disponível gratuitamente nas primeiras 48 horas após a live, tá? Então eu vou botar o linkzinho e aí vocês acessam depois para baixar, tá bom? Toda aula dessa gera um PDF. E também, né, quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Essa foi uma live que o povo me pediu muito, e essa é uma live que dá trabalho, falar de microagulhamento, porque vou dizer uma coisa, microagulhamento, gente, na minha opinião, é um curso, tá? Que eu comecei a fazer aqui, é um curso, gente, que se fosse ser feito mesmo de forma séria, ele duraria de 40 a 60 horas, tá? Creiam. O curso que eu ia dar aqui, presencial, ia ter quase isso, né? Então, assim, cada uma das fases que eu falei aqui hoje, isso toma muito tempo, tá? Muito tempo. Bru, eu falei no início da live, depois você volta lá, né, sobre anticoagulante. Anticoagulante, inclusive, é contraindicação, tá? Rita, perguntando se eu limpo o sangue. Limpo sim, Rita, tá? Eu acho que eu já ensinei para vocês, né, umas toalhinhas de manicure descartáveis, né? Elas, por exemplo, eu sempre mantenho uma ali na minha bancada, né? Vocês estão me agradecendo, gente? Tira um print e posta, né? Divulga o trabalho da Pro. Deixa eu até fazer uma cara bonita aqui pra vocês fazerem o print. Aí. Pode printar à vontade. Aí. Pronto. Vamos lá. Tem umas toalhinhas, né, que eu já ensinei, toalhinha de manicure descartável, né? Compra em casa de cabeleireiro, né? Casa que vende esse tipo de material. O que é que você faz? Você pega, né, essa toalhinha, né, sangrou, você usa o soro, é um sorozinho pequenininho, gente, 10 ml, né, estéreo. Então, você coloca esse soro ali e limpa o local, tá? Então, você faz essa limpeza desse sangue e aí depois é que você coloca o ativo, tá? Nunca bota o ativo com sangue, porque aí vai coagular e o ativo não vai penetrar direito, tá bom? Mas limpa o sangue. O trabalho da gente, que é esteticista, tem que ser um trabalho limpo, tá? Um trabalho limpo. Aprendi isso com o professor Everton Lopes. Ele sempre fala que a gente precisa trabalhar, fazer um trabalho limpo. E ele tem toda a razão, né? Vamos lá, gente. Obrigada, tá? Por tudo. A live vai ficar salva. Daqui a pouquinho eu posto o PDF. Assim que eu postar o PDF, eu coloco aqui nos stories, tá bom? Deixa eu mandar um beijo para quem tá online. Beijo para Valéria, para Thaís, para Estela, Lico Liliane, Valéria, Ângeles, Débora, ortomolecular, provavelmente é Cris, né? É Cris. Eu acho que é Cris, não é Julimar? Beijo pra Rita, né? Dani, não sei o que é Perfex, Dani, que você está falando, tá? Rejane, Lívia, tá? Vocês estão aparecendo aqui, eu tô mandando beijo. Estou beijoqueira hoje, tá? Gente, daqui a pouco eu posto no YouTube, né? Manu, Rosicleide, Neila. E aí, posto os PDF também, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Cleide Deusina, até a próxima. Quinta que vem tem mais, tá?